Olá, amados. Estamos aqui outra vez para dar continuidade à nossa série sobre o mover profético, tá? Semana passada nós falamos sobre o cessacionismo e dessa vez eu quero falar de uma outra, uma outra mentira. Na realidade, a forma que eu quero falar dela é ela na língua portuguesa, vamos falar assim, não tem uma palavra que se encaixe muito bem, porque ela pode soar de maneira errada, né? Aqui no meus, é, nas minhas anotações, que é o exclusivismo. O que seria esse exclusivismo? É que Deus só vai usar pessoas especiais, sabe? Quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos ver profetas como Daniel, Elias, Eliseu. Aquelas pessoas foram usadas porque Deus tinha um plano e um propósito específico. Mas o sonho de Deus é que todos pudessem ser usados por Ele. Se nós olharmos o Êxodo, nós vamos ver que o Senhor estava chamando o povo para o monte. Mas quando eles ouviram o som da trombeta, o tremor, aquele monte pegando fogo, eles disseram: vai você, Moisés, e não nós. Naquele momento, eles rejeitaram, sabe, a melhor posição que eles poderiam ter, que eram ser sacerdotes do Altíssimo, sacerdotes do Senhor, sabe? E a Bíblia fala que todos nós fomos chamados, e já existe também realmente uma doutrina que fala sobre o sacerdócio universal de todos os santos, na onde cada um de nós desempenha um papel. Porém, a gente falando, nós falando desse jeito, né, parece fácil. Nós vemos os homens de Deus sendo usados poderosamente, pregando a palavra, curando pessoas, mas e sabemos muitas vezes que Deus quer usar a todos. Porém, quando olhamos para aquele homem que prega o monte, é usado por Deus em sinais e maravilhas, o que acontece quase que no consciente coletivo de toda a congregação? Não, aquela pessoa especial, ela jejua muito, ela ora muito, o que tem que ser uma disciplina mesmo para todos, e quem quer realmente ser usado por Deus tem que ter uma vida de consagração, mas o Senhor deseja que todos nós nos aprofundemos numa vida intensa de consagração, comunhão e intimidade com o Senhor. Porém, o que nós fazemos na prática é olhar esses homens ou transferir para eles a responsabilidade, para os nossos pastores, para quem está na liderança, nós transferimos para eles a responsabilidade de uma vida de santidade e testemunho e nos isentamos disso e continuamos a nossa vida longe de Deus, às vezes só se relacionando com Ele nos finais de semana, isso quando lembra, sabe? Vai ler a Bíblia só no final de semana, quando o pastor pede para abrir a Bíblia. Então, o que nós fazemos na prática é que nós mesmos nos excluímos do privilégio de sermos usados por Deus, de manifestarmos a glória dele, de sermos usados nos dons, mas sabendo que se você quer ser usado, você tem que se expor. Paulo mesmo fala na carta de Coríntios que nós devemos procurar os melhores dons. Ele diz isso. Não é que você vai depreciar um dom em favor de outro. Você vai realmente buscar aquilo que está queimando em teu coração. Claro que há um preço mesmo para isso, de uma vida de consagração, de uma vida de testemunho. Porém, o que acontece é que muitas pessoas acham que são pessoas escolhidas por Deus, e sim, Deus escolhe. Porém, Deus deseja que todos nós participemos da glória dele, que nós possamos ser usados por ele poderosamente para tocar vidas, libertar vidas, restaurar vidas, sermos usados para pregar o evangelho, porque é o mandamento de Deus. No livro de Mateus fala exatamente isso. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Não era só para os 12 que eles estavam falando, era para todos daquela época e para nós também, sabe? Então todos nós fomos chamados para isso. E o que exige de muitas pessoas é que nós precisamos nos consagrar. Essa é a exigência. Porém, muitos preferem se isentar disso aqui. Alguns, por causa de algum problema emocional, né, pode de baixa autoestima achar, ou devido à criação que houve na família, transferir para Deus isso, e daí está embasado de uma crença de merecimento, que ele não merece, que Deus não quer usar a vida dele, e usar que eu digo não é no sentido de valor,
mas usar no sentido de ser uma pessoa separada para Ele. Então tem pessoas que sofrem esses tipos de trauma inconscientemente, levam para Deus essa culpa, vamos falar assim, e acham que eles não merecem. Por quê? Porque foi desprezado pelo pai, por figura de autoridade, teve más experiências, então acham que não tem valor, mas sendo que Jesus Cristo derramou até a última gota de sangue para te comprar, para que você fosse o instrumento na mão dele. Então nós precisamos entender que não é somente para o pastor, para o profeta, para o evangelista, para o apóstolo, para aquele grupo de louvor, aquele ministério de louvor. Existe uma coisa diferente de ter um dom e um talento e ser capacitado por Deus. Isso é uma grande diferença. O que faz com que eu me exponha a Ele. Falei, Deus, eu não sei fazer, mas o Senhor está me chamando e meu coração está queimando para ser usado por Ele. Então, Senhor, não depende de mim. O que depende de mim fazer, eu vou fazer, estudar mais, me consagrar, buscar sua face, uma vida de intimidade, profundidade contigo. Porém, o que isso exige de mim e de você é que a gente se lance e permita com que ele possa nos usar, né? Então, quando nós pegamos e colocamos essa falsa crença, né, que é uma mentira, na verdade, de que existe somente pessoas escolhidas por Deus e que os demais vão ficar sentados no banco da igreja esquentando, é uma falsa boa nova. Por quê? Porque é uma mentira. Então ela começa a ser propagada para as demais pessoas e elas olham para aquela pessoa que está ali no púlpito e diz: eu nunca vou ser daquele jeito, eu nunca vou ser daquela forma, eu nunca vou ser usado. E essa mentira perpetua. E ela acaba se tornando uma verdade. E o pior é quando você prega isso para as pessoas. Mas tem que ser quebrado, porque Deus deseja usar, e usar que eu digo é ser participante da glória dele dessa maneira. Olha só como uma verdade. Lá em 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não eres povo, mas agora sois o povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste. Então, o que Deus quer? Ele quer usar a sua vida poderosamente para que você seja o instrumento dele para tocar e libertar vidas. Sabe, gente? Então, nós precisamos quebrar essa mentira de exclusivismo, de que Deus só usa pessoas específicas, e que Deus só quer mesmo usar somente aquele homem que ele escolheu. Não, você é filho e filha de Deus. Então você precisa se colocar à disposição de Deus, dizendo: Pai, eis-me aqui, usa a minha vida. Então, quando você faz isso, o Espírito de Deus começa a usar você poderosamente para curar, restaurar, aconselhar. Somente se lance e permita que Deus use a sua vida. Até mais.